Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Trazendo aqui o terceiro vídeo dessa playlist que vai ficar gigantesca. Quer dizer, eu vou tentar resumir o máximo possível, mas eu acho que eu vou falhar miseravelmente. Bem, a última vez que nós conversamos não, que eu falei que vocês ouviram, a gente falou sobre como os bolcheviques tomaram o poder. E aí, então, eles começaram todo o processo lá de organização. Mentira, eu não falei nada disso. Eu só falei que os bolcheviques tomaram o poder derrubando o governo provisório, tá? Então, se você for lá no outro vídeo, você vai ficar procurando lá coisa que os bolcheviques fizeram depois, vocês não vão encontrar nada. Então, agora que a gente vai falar sobre o que efetivamente aconteceu depois que os bolcheviques assumiram o poder. Pois bem, nessa imagem, nessa capa aqui, nesses slides, nós temos o título Governo Socialista de Lenin. É importante dizer que a implementação de um sistema político ele não se dá de uma hora para outra. Acontecem várias coisas, acontecem várias questões que precisam ser resolvidas inicialmente para depois fazer com que o sistema pudesse ser implementado. Então foi um longo processo, na verdade, um longo e doloroso processo para chegar à implementação do socialismo. Bem, um dos problemas nevrálgicos, um dos problemas centrais que o Lenin teve que resolver foi a questão da guerra. Portanto, assim que o Lenin assume o poder, ele começa a fazer a negociação com a Alemanha para retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado que a Rússia vai fazer com a Alemanha é conhecido como Tratado de Brest-Litovsk. Aliás, esse nome é um dos meus favoritos quando eu estou dando aula sobre história. Se eu tivesse mais um filho, com certeza eu colocaria o nome dele de Brest-Litovsk, porque é muito fácil de falar, é muito sonoro e é muito legal. Imagina esse menino daqui a 10 anos falando: Ô filho, como é que é seu nome? Ah, meu nome é Brest-Litovsk. Olha que legal, quem colocou esse nome? Foi meu pai. Meu pai é professor de história, esquisito e tal. Enfim, o Tratado de Brest-Litovsk, ele foi o tratado que retirava a Rússia da guerra. Só que tinha, obviamente, preços, né? E o preço que os bolcheviques, que o Lenin pagou para retirar a Rússia da guerra foi altíssimo, porque ele teve que ceder um monte de territórios à Alemanha e, ao mesmo tempo, reconhecer a independência de diversos territórios. Ou seja, a Alemanha entrou gigante na Primeira Guerra e saiu muito menor. Inclusive, essa charge que vocês estão vendo aí, ela está ridicularizando o tratado que os bolcheviques fazem com os alemães, perdendo grande parte do seu território. Obviamente que, como os bolcheviques assumiram o poder agora, eles serão muito ridicularizados pela oposição. Isso é o jogo político. Pois bem, no final das contas, então, graças a esse tratado que é feito, os russos saem da guerra. Bem, então, e aí você pensa, bem, agora o povo queria o fim da guerra para que as coisas começassem a caminhar à Rússia. A questão toda é que, para você evitar a guerra, você precisa resolver seus problemas de forma política. E aí o Lenin sabe disso, ele não é bobo. E aí o que ele faz? Ele tenta organizar uma reunião, uma assembleia constituinte, para que eles pudessem discutir bem, ideias, propostas, projetos de leis para governar a Rússia, essa nova Rússia. Portanto, ele convoca uma Assembleia Constituinte e nessa Assembleia Constituinte são reunidas forças das mais variadas ideologias. Por exemplo, monarquistas, conservadores, burgueses, socialistas moderados, liberais, etc, etc, etc. Entretanto, esse trabalho não dá certo, a Assembleia Constituinte não vai para frente. Por quê? Porque é muita gente diferente, pensando diferente. E os bolcheviques estavam, obviamente, determinados a implementar o socialismo. Portanto, o trabalho da Assembleia Constituinte vai durar só 13 horas e eles não vão conseguir chegar a uma Constituição. Portanto, já que os meios políticos não funcionam, a oposição ao governo bolchevique começa a articular, então, inclusive a se armar para tentar derrubar o governo bolchevique. E a partir, então, do fracasso da Assembleia Constituinte, começa o confronto entre
os bolcheviques e os outros grupos todos. Existem diversos interesses, diversas ideologias, diversos grupos que tentam derrubar os bolcheviques, mas o principal grupo é o Exército Branco. O Exército Branco reunia diversas pessoas, diversos grupos, mas basicamente eles eram liderados pela burguesia. Começa uma guerra civil, obviamente. E essa burguesia ela vai receber ajuda estrangeira da França, da Inglaterra, para tentar derrubar o governo bolchevique. O confronto entre o Exército Vermelho, que representa os bolcheviques, e o Exército Branco, que representa a burguesia de uma forma geral, esse confronto vai durar 3 anos. Vai começar ali em 1918 e vai até 1921. E ele vai ser particularmente catastrófico para a Rússia. Porque imagina, a Rússia já estava numa situação muito ruim devido à guerra, devido a todos os problemas que ela estava acumulando desde o final do século XIX, e agora com a guerra civil a situação degringola ainda mais. Bem, e a guerra especificamente, ela vai ser cruel porque os bolcheviques, bem, enfrentando o restante dos outros grupos ideológicos todos, vão ter que lidar com um problema, uma questão muito séria, né? Que é a presença da família imperial. Um aluno me disse uma vez que a gente não pode chamar de fuzilamento o assassinato de pessoas se não tivesse, se a arma não for um fuzil. Mas então, por favor, fuzilamento aqui é uma força de expressão, mas eu quero dizer que a família imperial foi assassinada em julho de 1918. Um dos nomes mais legais que eu gosto de pronunciar em russo é o nome Tobolsky. A família imperial, depois que o imperador renuncia, vai para uma casa em Tobolsk, para um palácio ali, um palacete em Tobolsk. Depois de um tempo, eles são transferidos para Ekaterimburgo. E lá em Ekaterimburgo, eles são acautelados, eles ficam sendo vigiados pelos bolcheviques. E como a guerra já estava rolando, havia uma constante, quer dizer, uma paranoia, ou até mesmo baseada em fatos reais, de que, por exemplo, o Exército Branco poderia avançar sobre a família, o esconderijo, o local onde a família imperial estava, e de repente querer libertá-los. O temor dos bolcheviques nesse momento, portanto, era de repente a perda da popularidade e de repente o povo começar a reivindicar o retorno da família imperial ou o retorno do imperador Nicolau II. O Nicolau II teve chance de sair da Rússia. Se ele quisesse ter, por exemplo, se valido da influência da França, da Inglaterra, ele teria conseguido. Mas ele quis ficar porque ele queria, de repente, por exemplo, reassumir o poder. Não aconteceu, porque ele foi assassinado em julho de 1918 e isso causou um grande trauma nas famílias imperiais, de uma forma geral, ali europeias, porque, afinal de contas, o Nicolau II e a sua esposa também tinham muitos parentes nas famílias reais de toda a Europa, e o assassinato deles causou, então, a criação de uma verdadeira comoção na Europa que durou todo o século XX. Obviamente que o assassinato da família imperial vai provocar ou vai incitar propagandas anticomunistas, e inclusive chegando ao cinema. Por exemplo, um filme que foi feito pela Disney, contando a história da Anastácia. O que tem a Anastácia? Quem é a Anastácia na fila do pão? A Anastácia é uma das filhas do Nicolau II. Ele tinha 4 filhas e um filho, e aí depois do assassinato da família, os corpos não tinham só eles, tinham empregados também. E aí os corpos da maioria das pessoas assassinadas foram colocados numa vala conjunta, só que nessa vala não estava o corpo do menino, do único filho homem do Nicolau II e a Anastácia. Então os corpos deles não estavam ali. Bem, a sobrevivência do menino era bem improvável porque ele tinha uma saúde muito frágil, então as pessoas não acreditavam na possibilidade de estar vivo. Agora, a Anastácia, que era uma menina mais esperta, uma menina um pouco mais crescida, ela era adolescente, criou-se toda uma teoria de que ela teria conseguido fugir da Rússia e teria ido para a França. E o que é mais interessante dessa história é que diversas meninas se apresentaram aos parentes do Nicolau II, que estavam lá na França, e os parentes da mãe dela também, dizendo que ela era Anastácia.
Obviamente que as pessoas sabiam, tinham estratégias para verificar se de fato a pessoa que estava se apresentando seria Anastácia. Mas, então, a maioria das meninas não conseguiram provar que eram Anastácias. Tirando uma, que agora não me pergunte qual o nome dela, quer dizer, quem era ela, mas essa menina ela conseguiu viver como Anastácia por longos anos. Bem, o filme da Disney, ele conta um pouquinho dessa história, mas ele conta sobretudo, sob a perspectiva norte-americana, a Revolução Russa. Como os Estados Unidos têm uma perspectiva sobre a Revolução Russa bastante negativa, então você tem que assistir o filme Anastácia com esse viés, né, sabendo que eles vão criticar bastante. Lembrando que é o seguinte, para todo e qualquer evento histórico que você analisar, não importa a ideologia política que você defenda, você tem que contextualizar as coisas, você precisa contextualizar as coisas. Porque um dos maiores pecados que o historiador pode cometer é o do anacronismo, ou seja, imputar valores que você tem hoje a um passado que você quer, de certa forma, conduzir para que ele justifique as suas ideias. Isso não pode fazer, obviamente. Mas é um filme que geralmente dá para você ter uma ideia um pouco do que aconteceu lá. E aí conta essa história da Anastácia. E alguns de vocês ficaram curiosos a respeito, afinal de contas, a menina que se apresentou como Anastácia lá na França era, de fato, a filha do Nicolau II que sobreviveu? Não, infelizmente não. Essa Anastácia também era uma impostora, essa menina que se apresentou como Anastácia e viveu como Anastácia por muito tempo, ela era uma impostora. Por que que a gente sabe disso? Porque na década de 90 foi descoberta uma nova cova onde estavam restos mortais, e aí por meio de teste de DNA se descobriu que era a da Anastácia. Os restos mortais eram os da Anastácia. Então, portanto, a família imperial toda foi enterrada, foi morta, enterrada lá perto do um palacete lá de Ekaterimburgo. Pois bem, então a gente falou de três coisas, ou duas, talvez, três coisas. Que logo depois que o Lenin assumiu o governo, ele teve que resolver o problema da guerra, ele teve que tentar organizar a política, as leis, a organização administrativa, né, da Rússia, e teve que lidar com a família imperial. Mas eu também citei a questão da guerra civil. Mas a guerra civil será um tópico que eu tratarei no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou grande demais. Tá bom, moçada? Qualquer dúvida é só chamar aqui, manda pergunta, manda coração, manda elogio, manda crítica, mande qualquer coisa, mas mande notícias. Um beijo para vocês, até a próxima, gente. Tchau!